Olá, turminha, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aulinha, né, da Fisiologia e Anatomia Humana? Hoje o tema da aula está aí na tela, é Sistema Digestório, né, humano. Depois a gente vai falar da anatomia comparada, mas no primeiro momento vamos falar do sistema digestório humano, beleza? Bom, pessoal, o sistema digestório, né, é lógico que tem muita coisa que a gente vai falar aqui, como está nesse mapa mental que eu peguei lá do Nerd. Nós vamos falar sobre, desde o momento em que o alimento entra na boca até o final dele, né, saindo aqui pelo ânus, pelo reto, o que vai acontecer no sistema digestório, tá certo? Ao longo do trajeto, né, que nós vamos ter aqui no chamado tubo digestivo, o tubo digestivo começa na boca e termina no reto, a gente vai ter aqui alguns órgãos, né, e alguns processos aí acontecendo. Legal? Bom, primeiro, nós vamos entender o que é uma digestão. Digestão, pessoal, é uma quebra, tá? A quebra que os alimentos sofrem, que pode ser mecânica, né? O mais tradicional aí seria a mastigação, né? Que é envolvido pela língua, pelos dentes e os movimentos peristálticos ao longo do sistema, tá certo? Nós chamamos de mecânica porque é um processo físico, tá certo? E a digestão química. Química aí, os sucos digestivos, né, que na verdade são enzimas que vão catalisar processos de catabolismo, ou seja, vão quebrar os alimentos quimicamente para nós podermos absorvê-los, tá certo? É que o que a gente precisa entender é que numa refeição, o que nós temos são alimentos que têm a sua forma molecular muito complexa, né? Então, por exemplo, o amido. O amido é um polissacarídeo, uma molécula enorme, tá certo? Proteínas, lipídios, né? Eles precisam ser quebrados para que a gente possa absorver a sua forma monomérica ou, principalmente, as moléculas menores que possam passar pela membrana, pelos receptores de membrana, proteínas de membrana e cair na corrente sanguínea para ser distribuídos aí ao longo do nosso corpo, né? Então, amido. O amido, ele vai sofrer ação das amilases, que nós vamos comentar, vão ser quebrados em moléculas menores, né? Que também vão sofrer quebra até a gente ter a forma monomérica. Ou então, quando você pega lá um pão, você está comendo ali amido, que é um polissacarídeo. O que você vai absorver? Você vai absorver a sua forma monomérica do carboidrato, que praticamente são glicoses, frutoses, etc. Né? Nós temos aqui as proteínas, que são polímeros de aminoácidos. Então a gente vai ter a ação das proteases, peptidases, que o que vai sobrar para você absorver são aminoácidos, né? Você tem os lipídios, sofrendo ação de lipase, você vai separar o ácido graxo do glicerol, por exemplo, e aí é isso que você absorve. Se você tiver um DNA, você vai quebrar o DNA e você vai absorver nucleotídeos, as bases nitrogenadas. Então, isso aqui é uma parte da bioquímica que a gente precisa relembrar, né? O que nós comemos lá é amido, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Após a digestão, nós vamos absorver a sua forma monomérica, né? Então, o que é a digestão? É a quebra química e física dos alimentos para que a gente possa absorvê-los. Legal? E aí nós chamamos isso de nutrientes. Bueno, quais são as estruturas do sistema digestório, né? Então, a digestão começa na boca, né? Da boca a gente vai ter a faringe e a laringe, o esôfago, que vai ligar aqui a laringe até o estômago. Do estômago, aí nós temos dois intestinos, o delgado quer dizer fino, né? E o grosso. O delgado é dividido em duodeno, jejum e ilho, tá? O grosso aqui, ó, seco, colo em reto, e no finalzinho aqui nós temos já o bolo fecal. Nós temos também as chamadas glândulas anexas, né, que é o pâncreas, o fígado, as glândulas salivares que entram aí no auxílio da digestão produzindo os sucos digestivos, né? Saliva, pílio, suco pancreático, o próprio estômago produz o suco gástrico, o duodeno produz o suco entérico. Então nós vamos percorrer todo o tubo digestivo, né? E a gente vai analisar o que vai acontecer em cada região desta. Tá? Então a gente vai trabalhar de forma compartimentalizada, certo?
Crianças, então, começando, vamos imaginar que a gente está lá comendo uma refeição, né? Tem lá um prato de arroz, feijão, né? Uma salada, uma carne, uma proteína, um ovo, algum tipo de proteína aí animal, pode ser vegetal também. Mas nós temos no arroz e no feijão, a gente tem amido, né? A gente tem carboidratos, a gente tem ali proteína, um pouco de proteína, um pouco de lipídio no feijão, porque é uma semente, né? A semente vai ter que ter todo o material para que uma plantinha possa germinar e começar o seu desenvolvimento. Na salada, a gente vai ter lá celulose, são as fibras, né, que eu vou comentar. Nós vamos ter alguns minerais, algumas vitaminas, temos proteína, né, temos uma variedade ali de moléculas orgânicas. Na carne, a gente teria praticamente proteína e gordura, né, os lipídios, e é lógico que tudo isso aí tem célula. Então, nas células tem os ácidos nucleicos, DNA e RNA. E é isso que a gente vai ver. A partir da boca, tudo que vai acontecer, beleza? Bom, a boca, pessoal, é onde inicia o processo digestivo. Aqui eu vou ter a digestão física, que é a famosa mastigação, e aí a gente precisa entender por que a gente precisa mastigar, né? Olha só, a enzima ela atua sobre a área do alimento, tá? Se você tiver um volume grande, uma pouca área, você vai ter uma ação enzimática muito pequena. Agora, se eu pego o alimento e quebro ele em muitas partes, eu vou distribuir esse volume, eu vou ter muita área aí de contato com as enzimas. Então, a mastigação, que é o processo físico, né, mecânico, ela aumenta a área de contato das enzimas com o alimento, facilitando a digestão. Beleza? Aqui eu também tenho, acompanha o cursor, eu tenho aqui as glândulas salivares. Essa aqui, ó, perto aqui, ó, no final aqui do nosso maxilar, eu tenho a parótida, inclusive é ela que é inchada quando tem a cachumba, né? O nome da cachumba é parotidíase. E eu tenho essa aqui embaixo, que são as sublinguais, tá? Eu tenho essa sublingual e essa aqui submandibular. Essas aqui, ó, são glândulas exócrinas. Elas vão jogar por ductos na boca a saliva, tá certo? Então, além da digestão mecânica, que eu falei para vocês, que é a mastigação em si, né? E a língua ajuda movimentando tudo isso e deglutindo, engolindo. Nós temos a química. Então, na química eu tenho a saliva. O que é saliva, pessoal? A saliva é um suco digestivo, né? Nós temos uma enzima lá chamada pitialina, que é uma amilase. Quer dizer o quê? Ela vai quebrar amido, tá bom? Você vai ter a digestão de carboidratos, então iniciando na boca. Então você coloca um pedaço de carne e um pedaço de pão na boca, a carne não vai ser digerida ali na boca. Quem vai ser digerido é o amido contido no pão, tá certo? O pH é outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção, porque cada compartimento vai ter um pH diferente. Então, na boca, para a pitialina ficar ativa, o pH é próximo do neutro, próximo do 7, tá? Então você tem água, você tem a pitialina dissolvido, né? Você tem um pouco de bicarbonato para manter o pH lá ao redor de 7 na saliva, tá certo? Então, nós temos aí a digestão química acontecendo. Então vamos lá, revisando. Boca, a gente vai ter a digestão mecânica, que é a própria mastigação, né? E a química, que é a pitialina atuando sobre o amido, quebrando esse polissacarídeo em carboidratos menores. É lógico, a gente precisa mastigar bem, para quebrar bem os alimentos, e a gente também precisa dar um tempo para a pitialina atuar sobre o amido, tá? Por isso que não pode pegar o alimento na boca e já engolir. Então precisa ter lá um tempo, mastigar bem, quebrar bastante, para o resto do sistema digestório poder fazer aí uma química, uma digestão química muito bem feita, tá certo? E aí você umidifica também, né, o bolo alimentar para auxiliar aí a deglutição. No momento da deglutição, pessoal, nós temos aqui, ó, na laringe, uma válvula, tá, chamado epiglote, né? Tem a glote, que é a região, e a epiglote, que é esta válvula. Ela está separando a traqueia do esôfago aqui. Então, até aqui na laringe, o encanamento é um só, por assim dizer. Eu tenho a boca, tá, que vai fazer a digestão, e aqui a fossa nasal, que vai estar fazendo a respiração.
Até aqui, ó, o canal é o mesmo, tá? A epiglote é um esfíncter que, quando você está normalmente respirando, ela está abrindo aqui, ó, a passagem para a traqueia, para o ar e para o seu pulmão, tá? Ó, tá aberto aqui, ó, certo? E tá fechado aqui para o esôfago. Quando você faz o movimento de deglutição, o alimento, né, sendo engolido, a epiglote fecha a traqueia para você mandar o alimento aqui, ó, para o esôfago. Então, nesta região da laringe aqui, ó, a gente tem a epiglote que vai fazer esse direcionamento, ou o ar para a traqueia, ou no ato de engolir, os músculos fecham aqui a traqueia e você vai engolir o alimento aí para o esôfago. Obviamente que não preciso nem dizer que muitas pessoas engasgam, porque engolem mais rápido do que a epiglote consegue fechar. Se entrar um alimento aqui, ó, pela traqueia, aí é lógico que você vai tossir, você vai tentar eliminar essa passagem aí do alimento, essa passagem do ar, né, pela traqueia, você vai tentar tossir para tirar essa partícula alimentar. E inclusive pode ter, por exemplo, morte por engasgo, né? Ou entra um alimento muito grande aqui na traqueia e acaba obstruindo totalmente a passagem do ar, tá certo? Bom, passando, tá? Passando aqui, ó, pela epiglote aqui, ó, você vai ter o esôfago. No esôfago não tem digestão propriamente dita, mas aqui começam os movimentos peristálticos, tá? O peristaltismo, tá? São contrações involuntárias, é lógico, né? Da traqueia empurrando o alimento em um só sentido. Ele começa aqui no esôfago e vai terminar lá no reto, tá? Então, do esôfago passa para o estômago. O estômago é um órgão que tem a mucosa gástrica, né? Que vai liberar tanto o suco gástrico como um muco protetor aí, tá certo? A gente vai ter um esfíncter que vai fechar aqui, ó, entre o esôfago e o estômago, chamado de cárdia, e eu vou ter um outro esfíncter aqui chamado piloro, para segurar o alimento dentro do estômago, tá? O que vai acontecer no estômago, pessoal? Bom, no estômago nós vamos ter a digestão praticamente química, né? Ó, fecha aqui a cárdia e fecha aqui o piloro. Aqui é para evitar o refluxo e aqui para evitar que o alimento passe antes de ser digerido, tá? Então, o que eu tenho no suco gástrico, né? No suco gástrico, pessoal, que é secretado pelo próprio estômago, eu tenho aqui ácido clorídrico. Olha só, o pH do estômago é em torno de 2,5, 3. Vamos lá? O pH da boca é ao redor de 7. Aqui o pH é entre 2,5 e 3. Olha como o pH ficou ácido agora, né? Bom, primeiro que ele atua como germicida. Então qualquer, sei lá, vírus, bactéria, fungos, qualquer micro-organismo que venha junto com o alimento, chegou aqui, o choque de pH acaba matando, tá? Associado a isso, eu tenho uma enzima chamada pepsinogênio que está ativa e, em contato com ácido, ele se converte em pepsina. Então, a pepsina é a enzima que vai quebrar proteínas. Então, aqui eu começo a ter a digestão de proteína. Então, vamos lá. Na boca eu comecei a ter digestão de amido, na ação da pitialina, tá? Que é uma amilase. Aqui eu vou ter a pepsina, que é uma protease. Ela vai começar a quebra de proteína em pedaços menores chamados de peptídeos, tá certo? É lógico que a pepsina só atua em pH ácido, então é aquilo, é um ambiente, né, ideal para a pepsina atuar. Se ela estiver em pH alcalino ou neutro, ela fica inativa na forma de pepsinogênio, tá certo? É lógico que o muco, chamado mucina, que protege aqui, ó, a camada do estômago contra a ação desse ácido, né? Então a mucina é um composto aí presente no muco que vai proteger, porque senão começa a atacar a parede do estômago e dá a famosa gastrite, tá? Então, nós temos então no estômago, começa a quebra de proteína pela ação da pepsina. No suco gástrico eu tenho ácido clorídrico, que atua como germicida e ao mesmo tempo ele proporciona um pH ideal para a pepsina atuar. Beleza? Então, vamos agora para o duodeno. Bom, pessoal,
E depois do estômago, né, agora a gente tem o intestino delgado, né? A primeira região aqui, ó, após o estômago, nós temos aqui, ó, o duodeno, tá? Essa pequena porção do tubo aqui, que tem uns 30 centímetros, é onde vai ocorrer a maior parte da digestão. A gente acaba supervalorizando aí o estômago, né? Porém, a maior parte da digestão ocorre aqui no duodeno. Legal? No duodeno, pessoal, ele vai receber o suco pancreático, né? Esse aqui é o pâncreas, que fica bem aqui, ó, abaixo do estômago. O suco pancreático ele é secretado dentro do duodeno. O fígado produz a bile, tá? Que é um emulsificante. Ela não é formado por enzimas, mas sim são sais biliares com colesterol. Ele é produzido pelo fígado e armazenado aqui, ó, na vesícula biliar. E aí, no momento oportuno, né, ocorre aqui a liberação também dentro do duodeno, tá? Então, vamos lá. Do estômago, nós temos aí o começo da quebra de proteínas. Conforme vai ocorrendo a digestão, esse bolo alimentar vai se transformar numa pasta chamada quimo, tá? Ele passa aqui pelo esfíncter, chamado piloro, e vai passando aqui para o nosso queridinho duodeno, que é a primeira região do intestino delgado, tá? O pâncreas, então, vai secretar o suco pancreático, a bile vai ser secretada aqui, ó, também, pela vesícula, onde fica armazenado, e o próprio duodeno, ele vai produzir o suco entérico, tá? Então, nós temos a ação do suco pancreático, o suco entérico e a bile que vai auxiliar na digestão de lipídios, beleza? Então, muita coisa vai acontecer aqui no duodeno. Vamos lá? Bom, o que acontece então é que a partir, nós vamos ver separadamente quais são as enzimas, né, do suco pancreático, qual é a função da bile e o que nós vamos conter aqui no suco entérico, tá certo? Então a digestão, literalmente a quebra, começa na boca e vai terminar no duodeno. A partir daqui, pessoal, eu só tenho a absorção, tá? Então, a partir do duodeno, o resto do intestino delgado são duas regiões, que é o jejuno e o íleo, tá? Onde eu tenho a absorção de nutrientes. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é o suco pancreático, né? O suco pancreático ele contém o bicarbonato, por quê? O pH do estômago, lembra que o ácido clorídrico era ao redor aí de 2,5, 3, tá? pH bem ácido. Porém, no duodeno, as enzimas elas atuam em pH ótimo, ao redor de 7,5, 8, tá? Mais um choque de pH para matar muitos micróbios que venham a ser ingeridos junto com a alimentação. Então, a boca pH é 7, no estômago pH 2,5, 3, no duodeno 7,5, 8, pula para 7,5, 8, né? pH alcalino. As enzimas do duodeno só atuam em pH alcalino, tá? E o que eu tenho além do íon bicarbonato no suco pancreático? Eu tenho as proteases, né, que vão quebrar proteína. Eu tenho a tripsina e a quimiotripsina, são duas proteases. Vão pegar as proteínas, quebrar em peptídeos. Eu tenho a amilase pancreática, que vai pegar o amido que escapou lá da boca e vai quebrar em disacarídeos, né, tipo maltose, sacarose, tá? Eu tenho os lipídios que vão ser quebrados aqui pela lipase pancreática, tá? E aí eu tenho a quebra gerando ácidos graxos e glicerol. E DNA e RNA vão ser quebrados pelas nucleases, uma específica para o DNA, outra específica para o RNA, liberando nucleotídeos, tá? Então isso aqui é um coquetel de enzimas, o suco pancreático, que eu vou ter proteases, amilases, lipases, nucleases, promovendo a quebra aqui da maior parte dos alimentos que a gente vem a ingerir, tá bom? Aí você me perguntou, professor, mas espera aí, aqui é proteína e amido. A proteína começa a ser quebrada no estômago, tá? Termina no duodeno. Começa a ser quebrado o amido na boca. Vai terminar no duodeno, tá certo? Bom, e a bile? Bom, a bile, pessoal, ela atua como emulsificante. O que ela faz? A gordura é hidrofóbica, né? Mas a lipase, ela é hidrofílica. Ela está diluída no
no suco pancreático. O que que a bile faz? Ela torna, tá? Ela torna esta gordura hidrofílica, ela cria uma emulsão, tá? Senão, não tem como a lipase atuar sobre a gordura. É como se fosse querer misturar óleo com água. Não dá. O que que você coloca? Você coloca um emulsificante. A bile atua como emulsificante, tá? Então, ela aumenta a área de contato aí da lipase com a gordura, proporcionando a sua ligação, tá? Ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Toma cuidado. A bile não é enzima, tá? Ela é um coquetel de sais com colesterol. Tudo bem? Sem a bile, não tem como a lipase quebrar lipídios, beleza? Então vamos lá. Suco pancreático legal, bile legal. E aí eu tenho o suco entérico. Entero quer dizer intestino, tá? Então o suco entérico é produzido pelo próprio duodeno, tá? E aí eu vou ter como se fosse o finalzinho da quebra, né? De alguns alimentos. Então, os peptídeos, né? Que é a quebra de proteína. As peptidases vão quebrar liberando aminoácido. A maltase atua liberando duas glicoses, né? A sacarose, eu vou ter a sacarase, que vai liberar glicose e frutose. Porque são disacarídeos esses dois aqui, ó, tá? Formados por dois monossacarídeos. E aqui eu tenho a famosa lactase, né? Que os mamíferos produzem aí na sua fase de amamentação, depois param de produzir. O Homo sapiens sapiens, né? Nós temos ainda a produção de lactase durante um período aí, até a fase adulta. Mas muitas pessoas param de produzir e aí não consegue quebrar a lactose, não vai absorver, né? Mas se você tiver a lactase, vai quebrar a lactose, liberando glicose e a galactose. Então isso aqui é o finalzinho da digestão, pessoal. Então o amido começou a ser quebrado na boca, depois tem amilase pancreática no duodeno, aí quebra em maltose, sacaroses, aí vem o suco entérico e termina a quebra. O que que nós vamos absorver? Aminoácidos, glicose, frutose, né, galactose. Os ácidos nucleicos ainda podem ter uma outra quebra, as nucleotidases, né? Pode quebrar separando base nitrogenada das pentoses para você absorver isso separadamente. Tudo isso no duodeno. Então, o duodeno, pessoal, ele vai ter esta regiãozinha aqui, ó, que vai fazer praticamente toda a quebra. Por isso que o estômago às vezes é até retirado de algumas pessoas naquela cirurgia bariátrica. O cara vive sem estômago. Então, por quê? Porque tem o duodeno, essa regiãozinha aqui que vai fazer praticamente toda a quebra. Então eu vou ter proteínas, os carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, todos eles vão estar sendo quebrados aqui no duodeno. Tudo bem? Com a secreção do suco pancreático, da bile e o próprio duodeno que produz aí o suco entérico. Tá certo? Tudo bem? Terminada a digestão, o que que eu vou ter? Olha só, isso aqui é o duodeno, tá? O resto aqui, ó, do intestino delgado é o jejuno e o íleo. Tem duas regiões porque anatomicamente eles são um pouco diferentes. Mas basicamente o que que eles vão fazer, pessoal? Através de muitas dobras, tá? Aqui, ó, o intestino é todo cheio de dobras, né? Ele vai ter aí a absorção dos nutrientes digeridos, né? O que que não é digerido? É coisas que nós não temos capacidade, por exemplo, celulose, pectina, isso não é digerido. E aí passa batido, são as fibras, né? O que você não digeriu, porque não mastigou direito, não deu tempo de quebrar, ou que você realmente não tem capacidade, como a celulose, eles vão passar pelo intestino e vai virar bolo fecal, tá? O intestino é cheio de dobras e suas células têm um monte de dobrinhas chamadas microvilosidades. Tudo isso para aumentar a área de contato com o nutriente, para você absorver o máximo aí. Na natureza é muito caro, entre aspas, você conseguir nutrientes. E aí você não pode se dar o luxo de não absorvê-los, né? Então o intestino tem mais ou menos 6,5 metros, o delgado, exatamente para ter bastante área de contato, tá? Então absorção de nutrientes, intestino delgado. Duodeno termina e o resto vai absorver. Bom, chegou aqui no final, olha aqui pessoal, passa para o intestino grosso. Olha, grosso porque ele é um pouco maior que o delgado, que é fino. Aqui eu tenho o famoso apêndice, né?
que não tem muita função no onívoro, no carnívoro, mas no herbívoro ele é bem desenvolvido, porque aqui a gente vai ter algumas bactérias que vão fermentar aí, celulose, por exemplo, auxiliar na quebra da parede celular, né? As bactérias ajudam. E nós temos aqui um gânglio linfático que faz aí a nossa defesa contra infecções, tá? Mas aí eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, onde eu tenho aqui o intestino delgado começando no grosso e o apêndice é o seco, tá? Esse é o seco, depois eu vou ter o cólon, tá? E no final do cólon eu vou ter o reto. E aí no final do reto eu vou ter aqui o ânus, né, a saída. Bom, o que vai acontecer no intestino grosso? Basicamente, tá, pessoal? Nós vamos ter aí o finalzinho da fermentação, aí uma ou outra, né, se for um herbívoro, mas no nosso caso, basicamente, o intestino vai absorver líquidos, tá? Então, toda a água do alimento, mais a água dos sucos digestivos, vão ser absorvidos ao longo do intestino, que tem 1,5 m. Aí, pessoal, desculpa, o bolo fecal ele vai ser desidratado. O que é bolo fecal? Tudo que passou por aqui não foi absorvido, tá? Que você não digeriu e não absorveu. Vai virar bolo fecal. Aqui ele é desidratado. Chega aqui no final, ele fica aqui, né, no reto, e é sempre com movimentos peristálticos, né, que o alimento segue esse percurso, até chegar aqui no finalzinho, e aí na hora da evacuação você vai lá e elimina esse bolo fecal, tá? É isso. Basicamente é isso que vai acontecer ao longo de toda a nossa digestão, tá certo? Esse pode valer para qualquer mamífero, com algumas exceções. Os mamíferos aí do... única exceção são os mamíferos ruminantes, né? Porque eles possuem um estômago dividido em 4 câmaras, tá? Mas aqui no intestino grosso, para terminar, é igual para todo mundo, né? Eles vão fazer absorção de líquidos, tá? Quando você tem uma disenteria enterointestino, é porque você está com baixa absorção de nutrientes e de água, está com alguma irritação na mucosa. E aí você tem a famosa diarreia, né? Pode sofrer uma desidratação, né? Porque é muito líquido que está passando aqui sem você absorver. Tudo bem? A gente, em outros momentos, nós vamos ver aqui quais são os hormônios que vão atuar nessa hora, né? E também como que ocorre a digestão em ruminantes. Mas isso fica para uma outra aula. Beleza, turminha? Então é isso que ocorre na digestão humana, né? Desde o momento em que eu falo humano, mas pode ser para qualquer mamífero, né? Então, desde o momento em que entra o alimento na boca, passando pelo estômago, começa a quebra de proteínas na boca, de amido. No duodeno, eu vou ter a quebra aí de todos aqueles elementos com a ajuda do suco pancreático, da bile e do suco entérico. Intestino delgado, jejunilho, vai fazer absorção. Intestino grosso, absorção de líquidos, né? Absorção de nutrientes no delgado, de líquidos no grosso. E aí, o finalzinho aqui é o reto, onde nós temos o ânus. Beleza? Então é isso. Depois a gente vai fazer uma anatomia comparada, né? Falar um pouquinho dos hormônios, mas por enquanto esse é o sistema digestório que era o nosso objetivo da aula. Pessoal, vamos tirar dúvidas aí depois, né? Deixe sua dúvida e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço a todos, até mais.